Olá, tudo bem? Vamos para a aula 4. Você já sabe que esse é o canal do CEI Norte da Ilha e eu sou o pastor Bruno Gouveia. A aula 4 eu tenho por tema o que você não pode fazer numa célula. Então pega papel e caneta na sua mão e vai anotando aí junto comigo. Existem algumas coisas que um líder de célula não pode fazer, porque isso pode colocar sua célula em perigo, sua célula em risco. Então a primeira coisa que um líder de célula não pode fazer é nunca multiplique a sua célula sem antes ter pelo menos 10 pessoas bem consolidadas ali. Às vezes, na ansiedade de mostrar resultado, de mostrar trabalho, de querer multiplicar, de querer crescer ministerialmente, a gente quer multiplicar de qualquer maneira e de qualquer forma. Mas você nunca deve multiplicar sua célula sem ter pelo menos 10 pessoas consolidadas. O que são, pastor, pessoas consolidadas? Pessoas consolidadas é diferente de frequentadores. Na célula, por exemplo, tem pessoas que frequentam, vão uma semana, ficam 2, 3 sem ir, aí aparecem de novo, mas eles não são membros, eles não estão consolidados ali, eles são frequentadores. E se você multiplicar uma célula com 10 pessoas, com muitos membros frequentadores, você vai acabar matando talvez tanto a célula mãe que ficou ali, como a célula nova que nasceu também. Não tenha ansiedade de multiplicar. Consolide as pessoas, faça o discipulado, invista tempo em comunhão, em churrasco, em mesas, em cafés, em cinemas, em praias com sua célula. Construa essa ponte de comunhão e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar consolidadas para uma boa multiplicação. Às vezes, a gente, na ansiedade de querer multiplicar, nós colocamos os pés pelas mãos. Um outro erro que um líder de célula não pode cometer é também perder o tempo da multiplicação da célula. Quando que uma célula, pastor, está saudável para multiplicar? A célula é uma reunião, vamos lá, de 6, 5, até no máximo 15 pessoas, porque senão depois o espaço de uma sala, de uma casa fica pequeno. Agora, quando essas pessoas estão bem consolidadas, então a gente está pronto para fazer uma multiplicação. Mas às vezes o líder está gostando tanto daquele ambiente, está tão familiar, está tão amigo, que o líder não quer multiplicar. Ou ele demora muito para apontar a multiplicação. E isso faz com que ele perca o tempo da multiplicação. E aquela célula que estava boa, que estava crescendo, daqui a pouco vai diminuindo e vai ficando com pouquíssimas pessoas. Então eu não posso nem ser tão ansioso, mas também eu não posso ser tão passivo ao ponto de esperar passar o tempo da multiplicação. Um outro erro que um líder de célula não pode cometer é ficar mudando o endereço da sua célula toda hora. A célula precisa ter endereço fixo. Eu não posso fazer a célula hoje na minha casa, amanhã na casa do Joãozinho, na outra semana na casa da Joana, porque senão a célula nunca vai ter um endereço fixo. Os membros ficam confusos. Será que hoje tem célula? Será que não tem? Será que é na casa do fulano? Será que é na casa do ciclano? Então eu não posso praticar esse erro de todos os momentos estar mudando o endereço da célula. Você deve mudar o endereço da célula, fazer uma célula num outro local, num outro ambiente, quando a sua célula estiver pronta para multiplicar. Então você vai fazer uma célula teste, uma célula experimental na casa do novo anfitrião, para já fazer com que o povo da célula fique familiarizado com aquele ambiente. Então isso sim como estratégia, mas nunca numa rotina semanal ficar mudando a célula para outros endereços. Isso não é saudável para a sua célula. Um terceiro erro que um líder de célula não deve cometer: você não deve permitir que pessoas de outras igrejas tenham influência no momento da reunião da célula. Deixa eu explicar isso para você. A gente não convida e não ensina você a convidar pessoas de outras igrejas, mas às vezes as pessoas talvez venham na reunião e eles são também muito bem-vindos para conhecer a visão, para conhecer um pouco mais os irmãos, mas você não pode dar influência a essas pessoas. Deixa eu exemplificar isso para você. Às vezes
aí o irmão Chiquinho, lá de tal igreja, e na hora da célula ele quer ficar de pé, ele quer pregar, ele quer impor as mãos, ele quer profetizar. Não é esse o momento. Você não pode dar essa influência a essas pessoas, porque senão você vai descaracterizar aquilo que é uma célula. A célula não é um ambiente para uma pessoa aparecer, para uma pessoa falar, para uma pessoa apenas ser usada por Deus, mas a célula é um ambiente em que todos têm essa disponibilidade e essa oportunidade de serem usados na obra do Senhor. Então você, como líder de célula, nunca pode errar, dando influência demais às pessoas que são de outras igrejas, de outras denominações. Você precisa sempre estar gerenciando o ambiente da célula para que você possa ter uma boa atmosfera, como aprendemos nas aulas anteriores. Um outro erro que um líder de célula não pode cometer é permitir dentro da célula debates teológicos, debates de assuntos polêmicos. Por quê? Porque a célula não é lugar de debate teológico. A célula não é lugar de assuntos polêmicos. Ah, mas o arrebatamento é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista. Não, irmãos, nós não trabalhamos dentro da célula temas polêmicos, temas doutrinários, porque a célula tem por seu princípio primário ser um ambiente de evangelismo. Então, nós praticamos, falamos e exercemos influência na hora da palavra em assuntos evangelísticos que vão trazer cura e restauração para a vida das pessoas. Não permita assuntos polêmicos. Dízimo é da lei ou é da graça? Quem pode tomar ceia? Esses assuntos nós descartamos da célula para manter uma boa atmosfera de fé. Se não tem alguém que pode se chatear, se entristecer, então isso é muito importante, você como líder de célula, cuidar disso. Uma outra coisa que o líder de célula não pode errar, um outro aspecto você não pode fazer da sua célula um culto, onde as pessoas vão, sentam e não se expressam. Só você fala, só você dita, só você reage. Não, a célula não é uma reunião de ensino, onde só o mestre fala. A célula é uma reunião onde tem um líder que ora, mas que ele não é um pregador, é um facilitador do compartilhar de uma mensagem. O bom líder é aquele que fala pouco e deixa os outros falarem mais. Você não pode pensar que a célula é uma mini igreja, a célula é um mini culto, porque esse não é o DNA da célula. Uma igreja local ela tem os dois braços, a celebração, que é uma asa do avião, mas tem a célula, que é a outra asa do avião. Se você fizer da célula um culto, não faz sentido as pessoas irem na sua célula se elas já foram na igreja para ouvir uma palavra e serem ministradas. As pessoas vão na sua célula para crescer em intimidade com Deus, intimidade com você, intimidade com as pessoas e, de certa forma, na convivência, nos testemunhos, serem curados por tudo isso. Então é um outro erro que um líder de célula não pode errar. E um sexto erro que um líder de célula não pode cometer é pensar que ele é a cereja do bolo, é pensar que ele é a última Coca-Cola do deserto. Nunca se trata do teu talento, da tua influência, da tua capacidade pessoal. Sempre será a graça de Deus através de você. Poderia ser qualquer outro, mas Deus decidiu escolher você, Deus decidiu me escolher por misericórdia. Então, e graça. Então, nós precisamos manter um espírito humilde e não deixar que as nossas vitórias e os nossos resultados subam para a nossa cabeça. Quando o líder pensa que é ele que faz a célula crescer, o crescimento acaba, porque quem acrescentava na igreja primitiva, tanto no templo como nas casas, era o Senhor Jesus. Eu espero que tenha sido boa essa aula para você, você possa ter aprendido algo. Se você gostou, comenta, curte, se inscreve no canal, que Deus te abençoe e até a próxima aula.